O Senhor esteja convosco. Veio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres todos. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos visitantes, queridos internautas, sintonizados conosco pelas redes sociais. O que clama aos céus, o que causa indignação em nosso coração, em nossa vida, no nosso conviver com o outro, a nossa estada na sociedade, é o que nós chamamos de desigualdade social. Enquanto uns têm muito, outros têm pouco. Enquanto a mesa de uns é farta, encontramos e estamos vendo pela sociedade o que havia parado um pouco, mas infelizmente vem crescendo a fome, vem crescendo os pedintes, vem crescendo aqueles que passam necessidade, batendo às nossas portas, no trânsito, colocando ou suplicando uma moeda para o sustento. E como é triste isso! Como causa indignação na vida de todos nós, quando vemos uma sociedade que poderia ser uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade humana. Infelizmente, essas atitudes são esquecidas. Jesus Cristo hoje vem nos chamar a atenção para o encontro da verdadeira felicidade. Ele nos chama a caminhar com Ele num lugar plano. Olhem que as bem-aventuranças, segundo São Mateus, Jesus vai ao alto de uma montanha. E as bem-aventuranças, segundo São Lucas, Jesus já está num lugar plano. O que nós podemos entender ser este lugar plano?
O lugar plano significa ombro a ombro, um com o outro. Pois se for lá no alto, nós vamos erguer a cabeça e vamos esquecer do que está à nossa volta, do que precisa ser analisado, do que precisa ser pensado, da realidade que precisamos conhecer, da realidade que precisamos assumir, viver. Se eu tenho, eu vejo o outro precisando, eu preciso de ajudar, eu preciso servir, eu preciso ser um seguidor de Jesus Cristo, que assim nos deixou esta bonita lição do serviço, essa bonita lição da partilha. Então, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, queridos visitantes, queridos internautas, não podemos olhar só para cima. Temos que ver o que está à nossa volta, a realidade que nós estamos vivendo, a realidade que nós estamos sentindo e presenciando. A realidade da desigualdade não é a favor das bem-aventuranças, e as bem-aventuranças destroem, as bem-aventuranças impedem, as bem-aventuranças atrapalham todo o plano daqueles que querem viver na ganância, na autossuficiência, no espírito de grandeza, no acúmulo de bens. As bem-aventuranças são o retrato mais bonito que todos nós precisamos olhar e mirar as nossas atenções para podermos viver uma vida melhor, agir com mais humanidade, agir com mais sensibilidade. Olhem que a princípio Jesus convoca, chama de bem-aventurados todos aqueles que, mesmo passando por obstáculos, não entregam os pontos, estão sempre na fé, estão sempre na atitude de serviço, na atitude bonita missionária. Depois, ele chama a atenção daqueles enraizados nas coisas passageiras, enraizados nas situações que a desigualdade do mundo oferece e apresenta, condenando todas estas pessoas, apresentando-lhes o ai. Ai de vós! Cuidado! Abram os olhos! Não podemos de forma alguma abafar o caso, não podemos de forma alguma ignorar a necessidade do outro, não queremos de forma alguma sermos incluídos na situação do ai, mas queremos estar sempre prontos e preparados na situação da bem-aventurança, da felicidade, da alegria, da paz de coração, da paz do espírito. Esses dois caminhos que Jesus apresenta ou nos apresenta são dois caminhos que precisamos conhecer muito. Nós precisamos, sim, mas há tantos que precisam muito mais do que nós. Se não houver sensibilidade, se não houver espírito de partilha, se não houver busca inconstante da felicidade do outro, para a felicidade do outro, na felicidade do outro, jamais nós podemos nos considerar bem-aventurados. Jamais nós podemos nos considerar felizes. Isso é pecado? Isso é atitude daquele que sente-se feliz com a mesa farta, com as mãos soltando entre os dedos tanta coisa material, tanto dinheiro e tantos que passam necessidade, tantos que passam fome. O ideal das bem-aventuranças que Jesus Cristo nos apresenta
que Jesus Cristo nos mostra é o caminho mais certo para mudarmos de vida, para mudarmos de comportamento, mudarmos de atitude, não deixarmos com que as coisas continuem como estão, mas fazermos a nossa parte. O pouquinho que fizermos pode ser muito para aqueles que necessitam. O pouquinho que fizermos pode nos livrar deste ai e pode nos indicar o caminho da luta constante, incessante, do caminho da felicidade, do caminho das bem-aventuranças, do caminho da felicidade. Bem-aventurados os pobres, disse Jesus. Ai de vós, ricos, também disse Jesus. Não vamos entender, por favor, que esta riqueza seja a riqueza material, mas a riqueza, a pobreza da sensibilidade. Isso que ele quer chamar a atenção dos ricos, que só querem para si, mas não querem o outro feliz. A felicidade se conquista no serviço. A alegria, a conquista das bem-aventuradas, se conquista numa vida de partilha. Por isso que Jesus prega as bem-aventuranças, segundo São Lucas, num lugar plano, num lugar onde todos são irmãos, sentem mais de perto as necessidades do outro, e neste buscar, neste sentir, a vida muda. O coração deixa de ser um coração insensível, um coração de pedra, e passa a ser um coração de carne. Somente o coração de carne, o coração que ama, pode ser merecedor e conquistar a felicidade no céu um dia, as bem-aventuranças. O caminho aí está. A decisão também aí está. Não é Deus que vai decidir por nós. Nós mesmos vamos decidir qual caminho vai nos ajudar a sermos melhores, sermos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.